Um filme que fala que é uma adaptação de um livro, mas que muda praticamente todas as principais características da obra, ainda pode ser chamado de adaptação? Oi, gente, tudo bom? Agora, no dia 31 de outubro, ou seja, no Dia das Bruxas, Halloween, entrou para o catálogo da Star Plus o filme A Noite das Bruxas, que é supostamente uma adaptação do livro A Noite das Bruxas, da maravilhosa Agatha Christie. Recentemente eu gravei um vídeo aqui pro canal falando sobre o livro e prometi que assim que eu assistisse a obra, essa suposta adaptação cinematográfica, eu traria as comparações aqui no canal. Porém, eu não imaginava que mudariam tantas coisas assim. Então eu já deixo avisado aqui de antemão que esse vídeo tem spoilers, tanto do livro quanto do filme. Mas eu já vou adiantar que muita coisa tá diferente, então praticamente eu vou te contar aqui duas histórias diferentes, porque a única coisa que realmente tem de semelhante nas obras é o principal, né, o protagonista, que seria o Hercule Poirot, que é o grande investigador ali das histórias da Agatha Christie, um dos principais, que está presente em diversas obras dela e que está presente em diversas outras adaptações que já saíram para o cinema, inclusive com o mesmo ator interpretando esse personagem belga, como Assassinato no Expresso do Oriente, Morte no Nilo, que já tem vídeo aqui no canal, tanto falando da obra quanto das adaptações. São boas adaptações, mas Noite das Bruxas, sinceramente, só tem isso de semelhante, o personagem, porque o restante é muito diferente. Até pode ter alguns personagens com o mesmo nome, porém até as personalidades, até o jeito como conduz a história é muito diferente. Então aqui nesse vídeo eu vou te contar com detalhes tudo que é supostamente igual, tudo que foi inspirado, e a gente vai levantar também um debate aqui sobre: pode chamar de adaptação uma obra que só usa basicamente uma característica semelhante? Vamos levantar essa polêmica porque eu realmente tenho as minhas dúvidas sobre isso. E antes da gente continuar, eu vou pedir para você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Senão eu vou te convidar a clicar nesse botãozinho inscrever-se. Aqui eu trago muito vídeo sobre literatura, sobre cinema, mas também falo seriado, cultura pop, então se você gosta desses temas, seja bem-vindo, que esse canal é para você. Aproveita e dá uma olhadinha nas playlists relacionadas às adaptações da Agatha Christie, aos outros livros da autora, que é a minha autora preferida, então tem muita obra dela aqui no canal. Dá uma procuradinha, você vai com certeza achar alguma coisa que você goste. Aqui embaixo, na caixinha de comentários, comenta pra mim o que você achou dessa adaptação, comenta pra mim os principais pontos que você acredita que talvez não tenham sido tão bons ou que você tenha adorado. Aqui embaixo também estão marcadinhas todas as minhas redes sociais, me segue por lá e também já me ajuda dando um joinha logo agora no começo do vídeo. Isso faz com que ele seja distribuído para outras pessoas que talvez não conheçam o canal, isso me ajuda muito. Pela introdução desse vídeo, acho que já deu para reparar que eu não gostei do filme A Noite das Bruxas como uma adaptação ao livro da Agatha Christie. Eu acredito que não deve nem ser chamado como uma adaptação, sendo que a única coisa realmente em comum entre os dois é o personagem principal. Inclusive, o próprio nome da obra é diferente. Então vem aqui minha primeira pontuação com relação a isso. A obra, no inglês original, na língua que ela foi lançada, se chama A Festa de Halloween, né? Halloween Party. Aqui é A Noite das Bruxas, como chegou também o nome do filme. E na versão cinematográfica, o original dela, ela tem como o nome de Mistério em Veneza. O que é muito absurdo, porque aqui vem a segunda grande mudança. O livro é passado na Inglaterra. O filme, se você assistiu, você percebeu que o filme é passado em Veneza. Então, assim, qual é a conexão? São duas histórias com um cenário completamente diferente. Não faz sentido algum. Além disso, vem aqui a próxima diferença, que é o Hercule Poirot. Ele foi chamado no filme para participar de uma sessão ali de uma festa de Halloween, uma sessão espírita, porque a amiga dele, a Ariadne, que é uma escritora, que seria, como muitas pessoas falam, uma forma da Agatha Christie se colocar nas histórias, porque é uma personagem recorrente em alguns livros. Ela é uma escritora de mistério e investigação policial muito famosa.
amiga do Hercule, e aí ela chama ele para participar dali porque ela quer escrever um livro sobre a história ali da morte da protagonista, ali da dona daquele casarão. No livro isso não acontece. No livro a gente acompanha a morte de uma adolescente, que é a Joyce, que ela acabou morrendo numa festa de Halloween que por coincidência estava presente a Ariadne, que ela nem morava ali naquela cidade, no interior da Inglaterra, e acaba tendo esse assassinato depois que essa jovem, né, a Joyce que morreu, disse durante ali a organização da festa que ela tinha presenciado, tinha testemunhado a morte de alguém, mas ela não podia falar quem era. Então logo na sequência ela aparece assassinada e a Ariadne acaba falando que a única pessoa que pode resolver isso daí é o Hercule, e ela acaba procurando o amigo dela. Então quando o Hercule vai atrás lá de todos os personagens ali do livro, na obra literária, é porque de fato já aconteceu um assassinato. Ele tá indo para investigar, apesar dele estar aposentado, assim como também no filme. E no filme não, no filme o Hercule sai da sua aposentadoria justamente para ajudar uma amiga a escrever um livro, a ter base de informações para escrever um livro. Não faz o mínimo sentido. O Hercule jamais faria isso, ele participaria ali se fosse uma investigação criminal. Enfim, eu achei isso bem bizarro. Uma outra discrepância em comparação ao filme e à obra são as características físicas, né, e de personalidade principalmente, dos personagens. Então, no filme, a gente tem de fato personagens que são citados no livro, porém, eles têm identificações completamente diferentes. Por exemplo, um dos personagens principais no filme, que no livro não é tão principal assim, é o Leopold, que é uma criança que no filme acaba sendo o filho do médico e que estava meio que chantageando ali a dona da mansão para que ele pudesse tirar um certo dinheiro e ajudar ali a família. Essa questão da chantagem também acontece no livro, só que com uma conotação um pouco mais maldosa. O Leopold no livro é o irmão mais novo da Joyce, que é aquela jovem que eu falei que morreu, né, no começo do livro, que é o assassinato principal ali que tenta ser resolvido pelo Hercule. E a gente tem ele como uma criança super inteligente, assim como no filme, porém ele tá chantageando as pessoas que a Joyce supostamente teria visto assassinando alguém em busca de dinheiro, né? Em busca só de questão financeira. Ele não tem nenhuma coisa assim, quero ajudar minha família. Ele não é nada bonzinho, ele é bem do interesseiro. Então, ele tem uma característica meio diferente do personagem que tá no filme, né? Além de a importância dele no filme ser 1000 vezes maior do que a do livro. Outro personagem também que é bem diferente é a Olga. A Olga no filme, ela é tipo uma governanta, uma babá ali na casa. Ela tinha um carinho muito grande ali pela filha da proprietária da mansão que acabou morrendo. Mas assim, é a única questão ali de principal, de importante da personagem. E que não faz nenhuma conexão com, de fato, a Olga que é retratada no livro. No livro a gente não conhece a Olga pessoalmente. A Olga era uma moça, uma estrangeira, que tinha ido trabalhar na casa de uma mulher muito rica que tinha na cidade, que a gente também não chegou a conhecer fisicamente ali na história. E ela morreu um pouco antes ali, alguns anos antes da história que estava sendo passada no livro. Inclusive, muita gente falava que ela tinha roubado dinheiro daquela milionária, que ela tinha um caso com um cara que trabalhava numa agência assim que era um escrivão, e que muita coisa ali apontava para ela ser uma vilã na história. Porém, no final a gente descobre que ela era o corpo, né, que tinha sido assassinado, e que a pessoa, que no caso não era a Joyce, como ela tinha falado, tinha visto 2 pessoas desovarem ali no poço. Então aquele suposto assassinato que a jovem tinha falado que viu ali na festa, né, um pouco antes dela ser assassinada, tinha sido do corpo da Olga. Então a Olga no livro, ela morre muitos anos antes do acontecimento ali da festa da Noite das Bruxas. Então não tem nada a ver. As duas são personagens do bem, né? São personagens que têm boas intenções, porém no filme ela tem um outro tipo de papel, até muito mais importante do que no livro. No livro ela só é citada, ela só é contada a vida dela através de outras pessoas, e a gente no final descobre que ela faleceu.
Outra personagem que é ligeiramente diferente ali na história é a Senhora Drake, que é a assassina em ambas as histórias. Então tá aí uma coisa que é semelhante. Então, tanto no livro quanto no filme, a Senhora Drake é assassina. A diferença é que no livro a gente tem um outro personagem que também atua com ela. Então, no livro a gente tem 2 assassinos, 2 vilões, e no filme a gente só tem a Senhora Drake. Então, isso daí até que não muda tanto, porém as motivações mudam bastante. A Senhora Drake no filme é uma mãe super protetora que queria afastar a filha do namorado de várias situações e ela acaba adoecendo a filha aos poucos para que ela fique cada vez mais suscetível aos seus cuidados, porém por um acidente que acaba acontecendo, a filha acaba sendo assassinada por ela, né, por uma coisa que ela faz, que é aquele veneno que ela vai dando aos poucos através do mel que vai sendo colocado no chá. Isso no livro não existe, não tem isso. No livro, a Senhora Drake, na verdade, é uma viúva que ficou rica através do dinheiro do marido e ela teve um caso com um jardineiro. Não vou dar muitos detalhes assim, porque senão eu vou ter que me aprofundar muito, mas é um cara que trabalhava num jardim que era dentro ali da propriedade daquela mulher muito idosa que eu falei que era muito rica, e eles acabam assassinando a Olga e colocando ali como se ela tivesse forjado ali um testamento falso, porque aquela ricaça, aquela milionária, tinha deixado tudo pra Olga e não pro sobrinho dela, que era o ex-marido da Senhora Drake. Então toda a motivação da história no livro é questão financeira, é interesse financeiro. No filme, não. No filme você vê que é uma pessoa que tá doente mentalmente, tem toda uma questão emocional, tem umas cenas meio sobrenaturais de algumas imagens aparecendo, meio que o espírito da filha dela aparecendo, e isso não existe no livro. Mas além dos personagens que são iguais, apesar de terem características diferentes, a gente também tem no filme personagens que não existem no livro. Como, por exemplo, o namorado, né, o interesse amoroso da filha da Senhora Drake. Ele é um personagem até bem importante no livro, no filme, mas que não existe no livro. Não existe isso porque, como eu falei, não existe essa filha da Senhora Drake. Não teve nenhum tipo de motivação amorosa da Senhora Drake. Então esse personagem realmente não existe. E outro personagem que também não existe é aquele segurança do Hercule, aquele que fica o tempo todo com ele, sabe? Com o investigador, com o detetive. Ele não existe no livro. Ele tá ali, acho que pra dar uma ideia de que poderia ser uma outra pessoa, né? Poderia estar envolvido em alguma coisa porque ele é um homem forte, né? Mas isso não tem nada a ver com o livro. Ainda falando dos personagens, para encerrar essa parte, eu senti muita falta de personagens importantes que estavam no livro, como por exemplo a Miranda, que é uma criança de 12 anos, que era amiga da Joyce, que é a pessoa que morre ali na história do livro, e ela sim testemunhou o assassinato. Ela sim testemunhou a Senhora Drake, o jardineiro, jogando o corpo da Olga no poço. Então, ela era realmente a testemunha. Ela, na verdade, era até, inclusive, filha biológica desse jardineiro. Existe toda uma história por trás que a gente só descobre no final do livro e que não aparece no filme. Ela não tá lá. Assim como também a mãe dela, se não me engano, é Judith, que também tem uma história, tem todo um background. Ela é amiga da senhora Ariadne, que é a escritora. Então, tudo isso nem foi retratado no filme. Eu senti falta, inclusive, também da própria Joyce, que no livro, no livro ela é a personagem principal, porque ela é a motivação de tudo ali na história, né? E ela não existe como no livro, né? Ela não existe aquela personagem Joyce de 13 anos, super imatura, que era viciada em mentir. Nada desse background do livro é retratado no filme. E aí, apontando para vocês todas essas principais diferenças que para mim é quase 100% do filme, você ainda entende que essa obra, né, O Mistério em Veneza ou A Noite das Bruxas, que está na Star Plus, mas passou pelo cinema, muita gente assistiu, é uma obra interessante sim, eu gostei da reviravolta do final, mas você entende que é uma obra da Agatha Christie? Eu não entendo. Então como é que a gente pode chamar esse filme de adaptação? Fica aqui a dúvida. Bom, gente, foi isso. Eu trouxe aqui as principais mudanças. Se eu lembrar de mais alguma, eu deixo no comentário fixado aqui embaixo.
mas as que eu pontuei, que eu anotei, as principais são essas, que na verdade é basicamente o filme inteiro. Então comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou do filme. Eu particularmente achei o filme muito bom, como eu comentei, eu achei interessante o final. Ele tem uma cara de Agatha Christie, assim como, por exemplo, outras obras originais que também são inspiradas no estilo de narração da Agatha Christie, mas que não se chamam como adaptação, que é o caso, por exemplo, do Entre Facas e Segredos, que é claramente inspirado na Agatha, mas não se diz como baseado num livro X ou Y, ele é uma obra original. Eu acho que isso caberia muito nesse filme A Noite das Bruxas, não precisava usar essa artimanha de que é uma adaptação do original da própria autora. Então eu acho que isso foi uma forma um pouquinho de enganar o público. Então os principais fãs da Agatha Christie provavelmente assistiram ao filme, assim como eu, por causa dessa suposta adaptação, por causa desse enredo que teria sido tirado do livro, e isso não é verdade. Então comenta aqui embaixo e eu espero ver vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!